procuram, quero aqui externar a minha alegria, satisfação por poder estar entre vós nesta noite, tendo a comunhão convosco para receber a presença de Deus nesta casa. E eu já senti bem perto de nós aqui, pelos louvores, pelas orações e pelo Espírito de Deus que age no meio da igreja. Se é grato a Deus pela vida do pastor Eliseu, por ter nos confiado essa responsabilidade no culto de ensino, que eu vejo que ele tem tamanha importância para a igreja. E eu falando com ele, pedi autorização para ele para falar sobre fé. E é o que nós nesta noite queremos propor, uma vez que essa é a palavra que Deus também nos concedeu. E para isso quero fazer a leitura deste verso, e crendo que Deus falará aos nossos corações. Visto que, capítulo 1, verso 17 da carta de Paulo aos Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Podemos assentar, queridos? Eu, entre as muitas razões que tinha, aleluia, sobre o argumento da fé, para poder expressar aqui alguma coisa bibliologicamente, para nos fazer entender este fator tão importante, tão especial para a vida da igreja, e o principal elo de ligação entre Jesus e os nossos dias. E estou falando isso porque relevante aquilo que são os contextos de existência, tendo em vista que eu nunca me assentei para comer com Jesus, tendo em vista aquilo que pudesse ser olhar para Ele, curar o cego, estando Ele ainda no corpo humano, e poder compartilhar das suas caminhadas, ainda que fosse como seguidor, não como discípulo. Mas foi a fé que me fez perceber que era possível crer nele e entender que ele podia ser salvador da minha alma. Eu estou dizendo algo porque este é o único fator que faz Deus se interessar nessa estrutura física, porque aqui está um invólucro daquilo que pode ainda receber a presença de Deus. E foi com essa finalidade que Deus criou, que Deus em si mesmo gerou. Que a palavra criar é diferente de fazer. Quem cria, imagina, pensa, organiza no seu entendimento, no seu conceito, aquilo que vai fazer. É como um engenheiro que na edificação de um prédio primeiro projeta na sua mente e depois passa a arquitetar aquilo que vai edificar. Isso é criar. E foi assim que Deus pensou em mim e em você. E era um pensamento com projetos que o diabo não podia intervir, que o diabo não podia sequer tornar inútil. O fato de você estar assentado aqui, o fato de você estar entre esta pessoa que está aí, que glorificou a Deus, é porque você, como projeto de Deus, não havia capeta, não tinha diabo, não tinha demônios que pudessem dissuadir o que Deus pensou a respeito de você. Mas para que isso se tornasse uma evidência para nós, e ainda que às vezes nos falte o conceito, porque tem coisas que Deus faz que a nossa mente está incapacitada de perceber, de entender, como nós já ouvimos aqui nesta noite. Mas a fé, que é um fator divino que vem a nós a partir do instante em que Deus começa a dar as declarações, em que Ele começa a falar. E a palavra de Deus ela é expressa de muitas formas e por muitas razões. E este fator divino, porque não nasce no homem, não é resultado da filosofia que pode argumentar um conceito capaz de infiltrar na mente, na capacidade de raciocínio humana, aquilo que são informações para criar conhecimento gere a fé em nós. Não, ela veio. E se a palavra diz que
vem. O mesmo Paulo escrevendo a Romanos, aleluia, 10 e 17, se não me foge a memória, ele diz que a fé vem. Se ela vem, então é Deus que a envia, para que você entenda que como projeto Deus vai ser glorificado na tua vida, Deus vai ser exaltado enquanto você viver, quer o diabo ou não, quer o inferno ou não, quer você ou não, Deus vai ser glorificado enquanto você viver. É só olhar para você aqui assentado, que talvez no período da oração já derramou a lágrima aí, por não entender o porquê dessas cicatrizes que fazem lembrar, aleluia, aleluia, os ferimentos da vida, da jornada. Mas a fé te fez entender, aleluia, que existe uma esperança que vai além de circunstâncias como as tais que nós vivemos e que não pode ser comparado. O que Deus vai ser revelado naquele que perseverar pela fé. E Jesus, substanciando aquilo que fossem as razões de Deus em trazer a fé para o nosso coração, ele falou desse fator chamado alma, é onde estão as emoções, onde está a série de sentimentos no homem, e é onde está a possibilidade de Deus se ligar à eternidade que ele gerou em Jesus. Glória a Deus. E aqui eu abro um parênteses para pensar contigo. Que pensamento era esse que Deus tinha quando resolveu introduzir no cenário da vida humana este valor tão expressivo? Porque você não vai ver isso sendo discutido no Antigo Testamento. Você não vai ver isso sendo, aleluia, tratado, aleluia, nas ramificações de pensamentos que existiam na filosofia, mesmo momentos antes de Jesus. Eu podia olhar para Platão quando conseguiu perceber o bem no homem. 364, mais ou menos, antes de que Jesus fosse anunciado, ou melhor, antes que Jesus fosse manifestado. Ele olhava para as disseminações de pensamentos humanos e a conduta dos homens revelava a malignidade. Era um perfil que não podia agradar, estava perverso e pervertido, e isso era um contingente dentro da humanidade. Mas Platão começou a olhar para o benefício que o homem realizava, quando a sua virtude esclarecia o bem que ele pudesse realizar. E este homem, escrevendo no Diálogo da República, ele diz assim: não, peraí, existe alguma coisa no homem ainda que revela um ser divino, que revela algo, aleluia, que não é da sua natureza. Eu estou olhando para você aqui, estou percebendo um Deus que teve a fundação do mundo, e o mundo fundado não foi criado, ele foi edificado sobre as bases da malignidade, mas ele resolveu colocar fé no teu coração e temor para saber esperar e convencer-se de que você mesmo em um mundo desenfreado da malignidade ainda pode promover o bem que glorifica a Deus. E a fé tem essa expressão, porque revela uma virtude em nós que nos qualifica para sermos úteis àquilo que é a obra de Deus. É por esta razão que todo o Antigo Testamento e os esclarecimentos são fatídicos, porque a palavra crer, aleluia, evoluiu naquilo que seja um contexto de fé, que Deus precisou declarar, que a atitude de alguém que reagia com base no fator crer já manifestava a fé no Antigo Testamento. Porque diz a palavra que quando Abraão resolveu dar o seu filho como sacrifício, mesmo ele tendo dito assim para aquilo que é o seu servo: olha, nós vamos ali, nós vamos sacrificar ao Senhor. Ele sabia que ele ia imolar o próprio filho, mas foi dele a palavra: olha, nós vamos sacrificar, mas nós voltaremos. Era crer que Deus tinha a possibilidade, ainda que ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria. Isso é fé, que nos faz entender que tudo é possível aquele que crê. E crer me parece ser uma disseminação do valor disso que é fé, porque é a fé que me faz crer que Jesus vai voltar. Aleluia. É a fé que me faz perceber que existe a possibilidade de ir além do acreditar, de se envolver, de poder ter as experiências com Deus, de não estar preso, atrelado a contextos dessa natureza, porque Deus tem um plano melhor, porque Deus tem um plano maior. A fé não é para que o homem viva esse contexto natural, é para que ele entenda que Deus tem um projeto eterno, um projeto que não está subsidiado a corpo, mas revela a alma que pode glorificar a Deus eternamente, numa eternidade com Ele. E por esta razão que a palavra chama o justo. Claro que se nós fôssemos olhar para a conduta dos homens, só pode se encontrar justo aquele que foi justificado. Esses dias eu estava conversando com alguém
e falando sobre a humildade. E eu costumo dizer que eu não sou muito a favor de crer que exista um homem humilde, porque o pecado, aleluia, conseguiu tirar toda a possibilidade, aleluia, daquilo que pudesse ser a semelhança que o homem tinha com Deus, inclusive a qualidade de ser humilde. Porque basta olhar para a arrogância que existe em nós, que nos faz subjugar, aleluia, os valores da nossa vida ao nosso próprio ego, ao nosso próprio orgulho, aquilo que são, aleluia, as distensões que evoluem em nós, o que pode acatar ou acarretar uma separação entre eu e Deus, são as minhas próprias ações. E onde é que está o humilde nessas qualidades? Onde é que está, aleluia, o fator que pode me tornar semelhante a Deus? Então eu acredito que na humildade pode existir como uma virtude de Deus, agora por uma obra manifestada pelas ações do Espírito Santo no homem. Mas para que todo homem seja encontrado com essa virtude de humildade, precisa existir o quebrantamento. O homem precisa passar por um processo de humilhação. O homem, aquilo que pudesse ser uma palavra dita por Deus a Abraão, em convencê-lo a sair do meio do seu lugar, onde ele tinha o conforto, a riqueza, onde ele estava abastado, e o Senhor dizendo: olha, vai para o deserto, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu sugiro que foi a obediência à voz de Deus que fez dele alguém que saísse, porque não se reconhecia a fé. Mas ele ouviu falar dos deuses dos seus pais. 10 gerações após Noé se reconheciam que Deus havia feito aquilo que fosse a humanidade do seu tempo, e que Deus era justo para guardar o coração piedoso, em que Deus olhava para aquele que fazia de justiça aquilo que era a preposição de temer ao Senhor, aquele que obedecesse, que fosse piedoso em olhar para um Deus que tinha um projeto para os homens. Isto conservou Abraão, e quando ele ouviu a voz de Deus, não foi por fé, mas foi por obediência, ainda que a fé imperasse, mas foi a obediência que fez ele sair. Porque a promessa de gerar, a promessa de ter filhos, de fazer dele uma grande nação, os seus olhos não viram, e a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza, a fé é a convicção de que eu não tenho nesta vida, mas vou possuir. Olha para aquilo que Jó disse nos dias daquilo que vai ser as agruras que ele estava vivendo. Porque mesmo naquele estado, aleluia, de morte, ele disse: é nesta carne, isso é fé, é nesta carne que eu ainda vou ver o meu Redentor se levantar, e eu verei com os meus olhos. Isso é fé. Interessante que ele não está na galeria dos heróis da fé. Mas agora olha para você. Talvez você não tenha uma história como a de Jó. A justiça de Deus para aquilo que fosse Abraão foi pela obediência em sacrificar o filho. E a fé lhe foi imputada por justiça. Porque era fato, você já pensou pegar o que você mais ama e resultado de uma promessa de Deus. Lamar, levar, se ele baixar e cantar. Onde é que você está depositando a tua fé, querido? O Espírito Santo está me abrindo uma porta de revelações. Para que você está usando isto que Deus colocou na tua vida, que te trouxe aqui nesta noite? Porque este não era o melhor lugar para o contexto de natureza humana para nós estarmos. Foi o Espírito Santo que nos fez entender que este era o melhor lugar aonde nós pudéssemos estar nesta noite. Porque esses bancos não lhe oferecem tanto conforto quanto tua poltrona na tua casa. As amizades, às vezes, que nós temos dentro da igreja, às vezes não coincidem com aquilo que seja um relacionamento de família. E quantos que tiveram que deixar os filhos em casa porque eles não querem nada com Deus e estão aqui nessa casa? Glória a Deus. Quantos que precisaram deixar tudo lá para vir aqui entendendo que com fé pudessem agradar a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, exaltar a Deus, e Deus é glorificado enquanto você viver. Glória a Deus. Os argumentos que nos fazem entender que isso que impera a injustiça de Deus também nos dá esperança de que aquele que conseguir ter fé para crer e perseverar crendo, é este que vai alcançar, é este que vai glorificar, é este que vai exaltar.
Quando Deus falava com os homens no passado, a obediência de um coração piedoso revelava que eles pudessem glorificar a Deus. Mas isso não adiantou muito, porque Deus era reconhecido como Deus Todo-Poderoso. Você vai ver, eu acredito que em Êxodo capítulo 3, não me foge a memória, quando Deus levantou Moisés nas campinas de Moabe, foi falar com o povo e disse: olha, fala para esse povo aí que eu me apresentei a Abraão, eu falei com ele, lhe fiz promessas, que eu também fui ter com Isaac, o seu filho, e também falei com ele e fiz promessas, e também fui ter com Jacó, e também falei com ele e revitalizei as promessas que fiz a Abraão na sua vida. Mas eles não me reconheceram como Senhor. É aqui que eu vejo esse fator fé em evidência nos nossos dias. Muito embora ela esteja, parece, sofrendo, aleluia, um desafeto do compromisso de Deus para os quais revelou a nós. Meu Deus. Porque hoje é fácil pegar esta fé e vir buscar Jesus, mas para levá-lo como um projeto na nossa vida. E Deus espera que a gente use esta fé para nos tornarmos projetos dele. Aleluia. Eis a razão pelos quais às vezes o nosso culto é um culto que não expressa a verdadeira adoração. Jesus nunca quis que Jairo tivesse que sofrer uma morte dentro da sua casa para ir correndo atrás de Jesus. Ele sabia quem ele era, mas o status, a posição, aquilo que agregava o contexto de natureza, as tradições o impediram de crer. E Deus precisou levar uma circunstância que o coração quebrantou, e humilhando-se na presença do Senhor, a sua fé fez entender que Jesus podia. Os recursos que Deus precisou usar para ser revelado na pessoa de Jesus. Precisou subjugar uma mulher há 12 anos de fluxo de sangue, no mesmo contexto do Lucas 8. Para que depois de ter corrido por todos os lados, de ter gastado todos os seus bens para sanar a sua dificuldade, para encontrar a satisfação que o seu corpo precisava, não tendo encontrado, ouviu falar de Jesus. E aí teve que se humilhar. Além da fragilidade corporal, física, que limitava ela a alguém que pudesse ter um encontro com Jesus, ainda tinha um peso de cultura, de tradição, que subjugava aquela mulher como uma pecadora. E nunca foi isso que Deus desejou para ninguém. Deus não queria me ver chegar aqui quebrado, angustiado, com dor, para orar, para acalmar. A fé não foi para isso, evidenciada em nós. A Bíblia diz em Hebreus 11:39 que o Senhor deu a nós coisa que foi superior àquilo que pudesse ser Abraão, a Isaac, a Jacó. É para você, querido, que Jesus foi revelado. Se você for capaz de crer, a tua fé vai se tornar uma evidência em você, para você vencer, para você vencer, para você vencer. E Jesus está aqui para te dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. O senhor me permite, pastor, fazer uma coisa? Isaac, põe lá um hino para a gente cantar. Eu queria perguntar para você que já faz uso da fé. Tu está satisfeito com tudo que você é? Tu acredita que a tua fé já te levou ao ápice da tua satisfação? Que você conseguiu viver a concretização dos teus sonhos que um dia Deus te deu, para a revelação da tua esperança que te satisfazesse ou satisfizesse? Ou depois desta palavra, você pode ser justificado ainda mais por Deus, para viver uma história diferente, de que aquilo que os teus olhos não viram, de que aquilo que os teus ouvidos não ouviram, que o teu coração não sentiu, Jesus quer revelar para você. Se você concordar que ainda não viveu tudo aquilo que pode glorificar a Deus na tua história, eu quero orar por você nesta noite. Agora, por favor, a nossa fé às vezes precisa ser provada. A nossa fé às vezes precisa ser subjugada a valores, para que a gente possa valorizá-la. Não permita que aconteça uma morte na tua casa para você viver o projeto que Deus tem para ti. Não permita que Deus precise te levar a um quebrantamento
vai viver da fé. É pela fé, de fé em fé. Se você fazer do uso da fé aquilo que possa ser um plano para um mundo melhor, tu está equivocado. O mundo não vai melhorar. O mundo vai de mal a pior. Se ele for melhorar, eu vou rasgar a minha Bíblia, pastor. A adversidade é um conjunto das aflições que vai provar a igreja. Ou então Pedro não poderia ter escrito na carta, na sua primeira carta: não estranheis o fogo ardente. E eram coisas que aconteciam lá no passado, que Deus trouxe esclarecimento para nós hoje. Pela fé nós podemos crer. Pela fé nós podemos perceber que Deus ainda é fiel aos seus projetos. Eu quero orar com você que crê que Deus pode revelar uma coisa maior na tua vida nesta noite. Se você pode, sair do teu lugar, vem. Solta o hino do Isaac. Glória a Deus. O som já se
lidavam com eles. O que dizeis vós? Quem sou eu? O que dizem de mim? Por onde vocês andam? Uns diziam que era Elias, outros diziam que eram os profetas. De repente uma revelação se abriu para a vida de Pedro, e o Espírito lhe fez discernir que Jesus, o homem, era um Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Esta revelação também aconteceu para mim. Ainda que eu já soubesse por ouvir falar, e até por ter algumas experiências, porque aos 10 anos de idade Deus já me usava para pregar, Deus já me usava para falar, mas aos 12 anos eu estava fora da igreja, não tinha tido aquela convicção ainda, e precisei viver uma experiência com Deus para que eu pudesse crer com fato naquilo que seja a fé que evidenciou em mim que Ele é meu Salvador. E para alguns de nós aqui, vem cá minha filha, você, vem cá, isso, vem cá. Para alguns de nós aqui, o argumento parece que é sugestivo, porque nós não tendo para onde recorrer, viemos a Jesus. Nós dizemos que viemos, mas foi Ele que nos trouxe. Mas a nossa fé, olha bem o que eu estou falando, não foi suficiente ainda para que Ele venha cumprir em nós aquilo que glorifica e exalta o nome dEle. Você vai contar os dias a partir de agora, porque Deus nesta noite vai fechar esta ferida aí dentro. Aleluia. A fé que a gente usa já fez argumentar, Senhor, por quê? Aleluia. Dá um abraço nela aí, meu. Por que é que tem que ser assim? Por que é que eu preciso sentir isto? Por que é que esta acusação me afronta? Diz o Senhor que Ele sabe como preparar um vaso para pôr nele o azeite que não vai se perder. E o que Deus tem para revelar na tua vida é grande. Mas a nossa fé precisa ser caracterizada naquilo que é o projeto de Deus em nós. E Deus sabe como nos aperfeiçoar. És maravilhoso. Por isso que quando Ele olhou para Pedro, depois da revelação que o Espírito Santo lhe deu, Ele diz assim: olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele é fundamento para a igreja. Mas como eu disse, eu não me acertei com ele, pastor. Eu não vi ele cuspir no chão e curar o cego. Eu não tive a oportunidade de me acertar na mesa, ainda que eu imagine, entre aquilo que fosse um líquido precioso, ainda simbólico, fazer um publicano, um coletor de impostos, se assentar do lado com um homem, uma espada e uma faca assim, mas ele fazer a paz habitar no meio dos dois. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que é que me faz crer que Ele tem a possibilidade que a minha alma precisa? Vem cá, filho. Vem cá, você. Aleluia. É tua esposa? Aleluia. És maravilhoso. Tudo para nós é muito estranho. Só que Deus não é constrangedor. A gente já sabe quanto está custando as nossas decisões, sim ou não? A gente já sabe, aleluia, o que foi. Ah, se a gente pudesse entender o valor de duas simples letras. Por que Jesus se revelou para ti? Porque só Ele tem o poder de consertar o que nós fizemos de errado. Deus maravilhoso. E Ele está consertando. Glória a Deus. Por isso às vezes dói. Por isso às vezes alguém que não entende nos faz palavras que os nossos ouvidos não queriam ouvir. Mas diz o Senhor para ti que a última palavra parte da boca dEle. Porque como projeto, Ele vai mudar a história. Aleluia.
profetizando para a tua vida, se você for capaz de crer, que a partir de hoje a história não será mais a mesma, a vida vai ser outra, porque a tua fé vai te levar no princípio que glorifica e exalta o nome do Senhor mais e mais. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Agora, por favor, você vai fazer algo aí que eu não posso fazer, que o pastor Eliseu, que é o pastor, o representante dos céus aqui, para apacentar vocês. Glória a Deus. Ele não pode fazer. Ainda que ele quisesse, eu tenho certeza disso. Nem Jesus pode, às vezes. Tu já pensou se cair tomasse uma medida diferente? Quando Deus diz, rapaz, olha, o pecado está batendo na tua porta, não sei porque Deus está me levando por esse caminho, viu, pastor? Mas a gente tem o poder de decidir. Tu já pensou se a história de Caim fosse outra? Se ele dissesse, não, olha, Deus está me alertando, Deus está falando comigo, que Ele tem um projeto, aleluia, que pode me fazer glorificar o nome dEle. Ele não me aceitou no primeiro instante que eu fui ofertar, mas se eu fizer as coisas direito, diz Ele que vai me aceitar, então eu vou fazer diferente. Glória a Deus. Tem coisas que não é eu, não é o pastor Eliseu, não é Deus, é você. Porque Ele já te fez entender que existe um fator chamado fé, que nos torna possível tudo que é impossível se nós formos capazes de crer. Agora curva a sua cabeça. Querido Pai, te lembra quando eu orava nesta manhã, Senhor? Que durante o dia, nas horas em que eu pensava em falar disso que nós estamos falando aqui, mesmo atarefado, Senhor, com os meus compromissos do trabalho, um momento ali dentro daquele ambiente onde eu estava, Senhor, Tu me visitou tão de perto. Tu me fez viver aquelas experiências que me fizeram percebê-lo tão de perto, Senhor. Eu tive condições de me assentar com José de Arimateia, quando ele só acreditava e te via de longe, não podia chegar perto. E viu o dia em que ele te viu pendurado na cruz, Pai, pregado, e quis fazer alguma coisa. É verdade que Ele até tentou, porque Ele concedeu um sepulcro novo, onde o Senhor pudesse ser depositado. Mas Ele mal sabia, Pai, que o sepulcro não podia te segurar, que a sepultura não podia me conter, Pai, porque o Senhor tinha uma esperança para a igreja na vida industrial aqui em Joinville. Eu quero que o Senhor pegue essas pessoas que só estão acreditando, que só estão conseguindo olhar de longe, que ainda não conseguiram se envolver, Pai, aleluia, e dê a eles uma experiência particular. Se eles forem capazes de decidir nesta noite, amanhã, Senhor, se levanta um exército nesta casa, amanhã vai se levantar um povo poderoso nesta casa, porque a Tua palavra, ela é poder para aqueles que conseguem crer, e a fé vai nos fazer viver de fé em fé, diz o Senhor, que viverá aquele que é justificado por Ti. Então, para esta mãe que já perdeu as esperanças com o filho lá na prostituição, na droga, para esta esposa, Pai, que está perdendo a força de amar o seu marido, para este crente, Senhor, que vê a sua chamada cada vez mais distante, que vê o seu ministério com algo que parece lhe ser impossível, é a fé que vai produzir nele. É a fé que pela Tua palavra está sendo manifestada nesta noite, que vai justificar o Teu filho, que vai pegar ele pela mão nesta noite e vai fazer elevar o seu conceito e vai elevá-lo para uma posição em que o Teu nome será glorificado, em que o Teu nome será exaltado, em que o Teu nome será revelado a partir dele, aonde quer que ele for. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero pôr diante de Ti o meu sacrifício, certo de que o Senhor responde pela Tua palavra,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.